Na cadeira do gestor, como navegar pelas turbulências do mercado brasileiro. Um papo sobre visão estratégica, proteção de capital e alocação inteligente de longo prazo. Certo, Trócoli? Certo, PH, um prazer muito grande hoje aqui estar com o Hélio Braz, da Patrimonial, né? Gestão, que é uma gestora especializada em gestão de crédito e gestão de patrimônio. Boa. Hélio, obrigado por estar aqui conosco. Prazer estar com vocês, obrigado pela oportunidade. Aguardem esse bate-papo. Olá, sejam bem-vindos ao mais um MZ Playbook, onde eu tenho a honra de trazer pessoas que são referências no mercado, profissionais grandes, para trazer um pouco do teu conhecimento, um pouco do teu playbook do mercado compartilhado contigo. Do meu lado, um ex-tenista, Alexandre Trócoli. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, PH? Tudo prazer ótimo. grande estar aqui hoje com o Hélio para esse bate-papo. Veio do Rio de Janeiro aqui especialmente para falar com a gente. Vamos lá, muita disciplina com jiu-jitsu, jogador de vôlei e aqui empreendedor aqui na Patrimonial. Obrigado por estar com a gente, meu amigo. Sim, prazer. O Hélio, para quem não te conhece, vou dar só um overview, depois você entra aqui na tua experiência, mas mestre em economia aplicada aqui pelo IBMEC, graduação em economia, estou como risk manager do banco Multistock, depois pegou como CEO da Máxima Asset Management, depois Rio Gestão e 2018 fundou aqui a Patrimônio Perfeito? Perfeito, isso aí. Conta um pouquinho mais do Hélio para quem não te conhece. Então, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei a minha carreira no Banco Multistock, e eu na área de controladoria, e aí um belo dia caiu um sistema de risco para eu implementar no banco, isso em 2001. Né? O sócio chegou para mim e falou, tem que fazer um tal de gerenciamento de risco aí, tá aqui o sistema que a gente comprou. Make it happen. Faz aí. E aí, assim começou a minha carreira na parte de risco, aí desenvolvi o sistema, risco operacional, gestão de crédito, risco de mercado. E foi muito importante, que me deu um embasamento técnico nessa gestão de risco, eu uso muito em todas as esferas por onde passei. Né? E depois eu fui para a gestora do grupo, porque estava começando esse mercado de distribuição de fundos, né? E precisava de um um pouco mais técnico no comercial. Aí depois eu assumi, era comercial, e em seguida assumi a gestora. Né? Então a minha história começou por aí, e desde muito novo eu empreendi. Né? Saí em 2006 para montar a primeira gestora, naquele boom um dos bons de assets aí, multimercado e equity. Sempre tem os bons. Isso. E aí a gente fazia multimercado e ações, e já tinha um embriãozinho de gestão de patrimônio através de fundos 2006. 2006 a bolsa abrindo também, né? E aí, veio 2008, né, aquela crise na cabeça, a gente pequenininho. E naquela época, o sonho era ter um bi, né? E um bi naquela época era... Eu fiz um estudo recentemente. Em 2006, a maior gestora independente era a Gávea, que tinha 6 bi. Uau. Aí depois Verde com 4 e Dínamo com 3. Os números são assustadores comparando com hoje em dia, né? E aí, hoje a gente está com mais de 1.100 gestoras. Hoje em dia, e os tamanhos agora... 55 mil fundos hoje operando no Brasil. Gestor grande hoje tem que ter 10 bi, né? Senão não entra na lista. Arrebentação, isso aí. Isso. E aí, eu fiquei na Rio Gestão até 2016, mas eu sempre tive um cliente que era um fundo exclusivo, que hoje é o meu sócio, fundador da Patrimonial, que a gente almoçava uma vez por semana e tal, e ele me mostrou uma operação de precatório do estado do Rio de Janeiro, né, que só os caras do mercado lá do Rio faziam na física. Isso em 2016. Né? Aí falou, pô, investe isso aqui com a gente. Eu falei, cara, precatório no Rio de Janeiro, pô, não pode ser bom. Cara, é bom, funciona, reloginho, tá atrasado 3 anos, mas a fila anda direitinho. Aí comecei a fazer. Aí na primeira estrutura que eu fui assinar de precatório, eu vi o nome das pessoas que estavam comprando precatório comigo. Só tinha gestor top. Eu falei, esse negócio tem que ser bom. Vale a pena parar. Vale a pena parar aqui para olhar isso com mais cuidado. E aí eu me aproximei tanto dele, né, que eu tinha já um embrião de gestor de patrimônio dentro da Rio Gestão, que era a primeira empresa que eu fundei. E a gente resolveu montar uma outra gestora, fizemos o spin-off, mas eu falo até isso, né? A Patrimonial ela só existe por causa da área de precatório. E depois a gente conseguiu, com relativo sucesso, empacotar esse club deal que a gente comprava na física
na esteira de fundos da Patrimonial, que hoje tem 700 milhões de PL de fundos de precatório, basicamente Estado do Rio, município do Rio, Estado de São Paulo, município de São Paulo, e recentemente, depois dessa PEC, que foi muito ruim para o mercado de precatório municipal e estadual, né? A gente montou um fundo federal. Então, hoje a Patrimonial hoje está dividida em 3 verticais, basicamente 4 bi sob gestão, mais ou menos 2 bi gestão de patrimônio, operação muito focada no Rio de Janeiro, 1.300 em fundos abertos de crédito estruturado, que é o FIC-FDIC, renda fixa, high yield, high grade, enfim, e previdência, e esteira de FDIC próprio, que a maior esteira de FDIC próprio nossa é precatório. Perfeito. Então, a Patrimonial surgiu exatamente por causa de um lance dos precatórios. Sim, o meu sócio, Essa é a origem ele sempre fez gestão de patrimônio. Eu já tinha uma base de clientes comigo de gestão de patrimônio, então começamos com gestão de patrimônio, mas fazendo na física precatório. E na primeira oportunidade que a gente teve, a gente transformou esse club deal na esteira de fundos de precatório, que hoje tem clientes super... O maior orgulho que eu tenho da Patrimonial hoje é o passivo da nossa esteira de precatório. São os grandes gestores do mercado aí, que só botam dinheiro nos fundos dele e no nosso fundo. Agora, precatório é aquele negócio. Quando o negócio era bom, ninguém queria, né? Quando eu fiz essa abordagem, né? Eu falei, pô, precatório, né? Isso é aqui do Rio de nome Janeiro, de fraude do Rio de Janeiro, ainda por cima. não é nome bom. E aí, assim, só que o negócio dava 100% ao ano, 100% em 2 anos, assim, todas as operações davam 100% em 2 anos. Reloginho. Isso. E aí o negócio foi que... E agora, no pré-PEC, quando entrou na moda, né, a rentabilidade tinha caído muito. Só que a gente já estava encarteirado, né? Então é aquele negócio, assim, para ganhar dinheiro não é muito difícil, né? É só comprar quando todo mundo quer vender e vender quando todo mundo quer comprar. E precatório aconteceu em 10 anos, mudou muito, né? O Special Situations hoje em dia está na moda, mas essa PEC realmente ela veio para bagunçar bastante esse mercado. A gente já conseguiu refazer as estratégias impactadas pela PEC. Eu cheguei a achar que não ia ser possível, né, assim, que a gente ia ter que botar dinheiro na operação, mas a gente conseguiu resolver. Mas a operação, a Patrimonial hoje está muito bem diversificada, né? São 3 verticais que não se conversam, né? Os FIC de FDIC não compram cotas de precatórios do fundo da Patrimonial. Não, a gente prefere não fazer. Nossos investidores de fundos precatórios são poderiam, grandes, né? Poderiam, mas a gente prefere não fazer para não contaminar a independência entre as estratégias. Porque a parte de FIC e FDIC começou como veículo do nosso cliente de gestão de patrimônio. Entendi. A Patrimonial, o primeiro dinheiro sempre é do sócio. Tá bom. O segundo dinheiro é da área de gestão de patrimônio, que é o bem mais importante que a gente tem. E só depois que tiver demanda, a gente abre para a plataforma do mercado. Isso. Então, e por isso até a gente tem uma questão de dimensionamento de tamanho de fundos um pouco diferente, né? A gente fechou agora as 2 esteiras de FDIC com BI 100. Fecha no teto. Fecha porque é dinheiro nosso, dinheiro do nosso cliente de gestão, que é o dinheiro do cliente que está com a gente há muitos anos ali. Então a eficiência para a gente é mais importante do que o tamanho, né? E a empresa tendo 3 áreas geradoras de receita diferente, né? Isso também dá uma certa tranquilidade para poder não depender de uma estratégia só e quando der para captar muito, né, fazer um fundo enorme e depois perder a eficiência. Então esse jogo é uma maratona, a gente acredita muito nisso. E pegando um gancho aí na parte de fundos, qual a estratégia que vocês usam nesses fundos? Que tipo de fundos vocês oferecem no mercado? Como é que é dividido isso? Na parte de distribuição, que é o que hoje é mais comercial, né? A gente tem uma família de FIC de FDIC, que é o ASP e a MEGEV, um D65 e um D32, ambos estão fechados, né, com um BI 100 mais ou menos. Tem os veículos de renda fixa que fazem um pouco de FDIC também, duas seguradoras diferentes. E tem os produtos mais comerciais agora, que é um high yield e um high grade. O high grade D1, para dar 103 CDI, e o high yield um D32 para dar CDI mais 3. Né? E aí esses fundos estão nas plataformas e a gente acha que a gente vai conseguir captar aí. O momento está bom para juro alto, é bom para esse tipo de fundo, claro. Né? CDI mais, né? E a gente agora está correndo também para captação na esteira de FIC e de FDIC de fundos exclusivos. Porque eu consigo alongar o passivo, combinar com são multifamily office, alguns agentes autônomos grandes, né, que querem fundos mais longos e tal. Puxa o duration. Nos fundos abertos, esse tamanho eu não consigo fazer maior, porque senão daqui a pouco eu vou descasar ativo com passivo. O grande problema dessa indústria, na minha opinião, é descasamento de ativo passivo. Né? Não adianta você ter lá 2 bi,
aí você tem um problema em alguma cota sênior, a cota dá para baixo, o investidor não está esperando, todo mundo resgata e o gestor não tem dinheiro para pagar. Isso já aconteceu algumas vezes nos últimos 5 anos no mercado de FIC e FDIC, né? Então, a gente, lá na Patrimonial, o MEGEV, que é o fundo D30, D32, ele tem 100% do ativo dentro da regra de carência. Ele só investe FDIC aberto. E o Aspen, que é o fundo D65, tem que ter no mínimo 50% do ativo dentro da regra de carência. Isso você não vê no mercado. No mercado você vê 20%, 30% no ativo na regra de carência. Então a gente leva risco de liquidez muito a sério, talvez até pelos primórdios lá de gestão de risco de liquidez que eu fui obrigado a implementar no banco, mas a gente leva isso muito a sério. E agora a ideia é captar fundos exclusivos, e já está no pipeline aí de 500 milhões praticamente captado, com 4 instituições diferentes, para ter fundos mais longos, aí você consegue alongar o ativo, porque o seu passivo também aceita um período maior de resgate. Não é pegando esse high yield, essa questão da liquidez é um fator complicado. Né? Sim. A gente está vivendo um mercado, né? A gente trabalha com ativo que a cota oscila pouco e os investidores acham que não tem risco. Né? Só que não existe almoço de graça, como diria Milton Friedman. Né? A gente, onde tem CDI mais 3, tem risco. Exatamente. A gente que faz monitoramento mensal de todos os 64 FDICs investidos, 64. A gente monitora, a gente tem uma área de dados lá que, sem ela, a gente não vive, né, que a gente recebe as informações desses 64 fundos todo mês. A primeira pergunta de due diligence para te escolher um FDIC é: de quem é o dinheiro da subordinada? Aí o cara responde: é meu. Tá, então mostra o extrato. A segunda é: se abre informação mensal? Você tem o skin the game. Essas informações mensais aqui. Aí o cara olha, abro. Beleza. Aí tem a terceira pergunta. Se a primeira for não, a segunda for não tem a terceira pergunta, porque a gente acha o FDIC, ele é uma carteira de crédito. E ela pode ser boa hoje e ela pode se deteriorar no tempo. Ela pode ter um acompanhamento diário, dependendo da operação. Diária já é demais, porque são operações muito pulverizadas, né? Então a gente faz mensal. Então, assim, essa carteira de crédito ela pode piorar. Então, se você tirar foto, não é suficiente. Você tem que ver o filme. Então a gente vê o filme, e é impressionante como você vê algumas carteiras piorando muito. Por exemplo, na crise de 23, a gente tinha um FDIC que achou que aquela crise era uma oportunidade de crescimento, comprou carteira, dobrou ticket médio, a gente falou, não, dá para cá, dá o nosso para cá, se você acha que isso é uma oportunidade, o mercado inteiro está achando que isso é uma crise, e aí depois, 2 anos depois de 2025, o cara teve problema de fraude. Então assim, tem um processo de monitoramento que é o que a gente leva muito a sério dentro da patrimonial, e o tamanho também do fechamento dos fundos é o tamanho que a gente consegue fazer esse monitoramento para que seja efetivo. Porque se eu tenho 2 bi e faço monitoramento, mas eu tenho um fundo que eu tenho 500 milhões, um FDIC investido, eu casei com ele. Eu não consigo sair, porque se sair eu quebro o cara. Então, na patrimonial, a maior posição nossa é de 8% do maior fundo. Porque 8% do nosso patrimônio. E isso não é nem 5% do tamanho do FDIC. Né? Então eu quero ser menor. Reduzir a relevância é uma boa estratégia. Exatamente. Né? Porque senão você casa. E quando você casa com alguém, num gestor, né, você vira torcedor. A gente não quer virar torcedor. Eu sempre digo, brincando nas reuniões, assim, tem outra maneira de fazer isso também. Você pode alocar e rezar para receber. Mas a gente prefere fazer esse processo de monitoramento que dá essa confiança. E no mercado de distribuição, os distribuidores elogiam muito esse monitoramento que a gente faz. E para quem está hoje como cliente de vocês, qual que é o perfil? Vocês têm desde o varejo pela plataforma até o institucional? Assim, a gente tem clientes grandes, gestora de banco grande, wealth, gestor de patrimônio, e a gente atua no varejo, B2C, tem tudo. Tem de tudo. É impressionante como é que PF, PJ. PJ, PF. Tem agente autônomo que é focado em PJ, tem B2C. Então, assim, é impressionante como é que... Quando eu comecei e fui fazer distribuição, comercial distribuição na gestora desse banco, né? Tinham 6 caras para visitar. 6? Eram os 4 bancos e 2 family offices, né? Hoje você tem a gama de distribuição e você pulveriza de fato, né? Então, assim, agora a plataforma, de novo, né? Assim como entra, pode sair. Então, a plataforma é um bicho em movimento. Né? Hoje a gente está muito satisfeito com o patrimônio que a gente conquistou nesse mercado de plataforma, agora a gente está buscando ativos um pouco mais sofisticados do ponto de vista de entendimento do que a gente faz, até para poder dar valor para o nosso processo de gestão, né, que é diferenciado, e alongar o passivo, como eu falei, buscando produtos exclusivos. Entendi. Hélio, e quando você toma uma decisão de investimento, como funciona o acompanhamento desses ativos ao longo do tempo?
Então, boa pergunta. De novo, né? É o processo de monitoramento que a gente faz. Quando a gente entra no fundo, a pauta do nosso comitê de crédito tem um comitê que é chamado para aprovar um fundo, e aí você faz uma due diligence e olha para trás. Beleza. Aprovou, qual o limite? Tem questões quantitativas e qualitativas. Tá? Então, o tamanho do gestor é muito importante. Para saber o tamanho do ticket que eu posso dar, tempo de casa. O cara faz isso há 30 anos no mesmo lugar. Né? Não, o cara é uma cisão de uma outra gestora. Tudo isso tem nota lá. Vai dando peso para cima e para baixo. E a gente tem um rating interno nosso que dá o rating e dá o tamanho que eu posso ter naquele fundo. Tá? Okay. Dificilmente o fundo começa com mais de 3% na carteira. Ele conquista mais de 3%. Ele vai conquistando ao longo do tempo. Então, isso é para entrar. Né? E todo mês a gente revisita as alocações. 10 parâmetros, que ticket médio, concentração sacado cedente, resultado da cota subordinada, enfim, vários 10 parâmetros que a gente olha. E aí, a nossa pauta do comitê de risco mensal, do comitê de crédito mensal, ela é dada pela parte de dados. O dados aponta para a gente, esse fundo aqui, esse parâmetro descolou da média. Aí a gente pega isso com um pouco de cabelo branco na mesa, somos 5. Nosso comitê de crédito, ele é por unanimidade. Você fala, como é que isso funciona? Funciona. Quantas pessoas estão? São 5 e funciona. Não tem no veto de Minerva, unanimidade. Não. Se não tiver unanimidade, ele não faz. É sempre o mais conservador com unanimidade. Então, quando a gente chega no comitê, avalia o que faz uma avaliação qualitativa do que o quantitativo da área de dados está te trazendo, às vezes é sazonal, às vezes é um movimento que você sabe que o cara está crescendo uma determinada estratégia, que o ticket médio é maior mesmo e tal. E aí, quando a gente encontra problemas, questões importantes, a gente sai dali com uma pauta de ligações para os gestores, ou para os originadores dos FDICs. Né? A gente fala geralmente com o originador, que é o cara que é o dono do FDIC. E aí você ouve o que o cara tem a dizer, por exemplo, uma taxa de recompra média é 1,5%, recompra de 14% no mês. Opa! Pode fazer recompra, já tem regra. Vamos falar com esse cara. O que houve? Aí o cara explica. Acendeu uma yellow flag e vai checar. Isso. E aí a gente volta para o comitê e decide o que a gente vai fazer. Vamos dar mais um mês para ele, vamos mudar o rating agora. Se eu mudar o rating agora, eu tenho que enquadrar. Se é um fundo aberto, a maior parte dos fundos que a gente investe é aberto, isso é bom. Mas se for fechado, geralmente o cara já está devolvendo a amortização, porque só no caso o fundo tem 6 anos, não renova, né? A gente vai gerenciando dessa forma. E no limite, o rating foi reprovado, sai da posição. Já aconteceu. Algumas vezes que as respostas não foram boas e a gente não ficou confortável e pediu o dinheiro de volta. Você colocou muito que o processo é um baita diferencial de vocês aqui nessa análise. Você chega aí no detalhe do ativo ou é muito mais uma análise do gestor? Então, a gente tem por exemplo, uma das perguntas é a concentração geográfica do sacado. Tá. A gente vê tudo. Agora, eu não posso querer ensinar o cara a dar crédito, porque o cara faz isso há 30 anos, né? Não posso querer ensinar para ele. Diligência do. Não, é uma diligência da operação, para saber se a estrutura está adequada ao tamanho. Tá uma vez eu recebi um FDIC que a pessoa só falava em ter um bi. Ela tinha 200 milhões. Ter um bi. Aí era ficcionado por ter um bi. Por quê? Porque o vizinho tinha. Quando você olhava a estrutura. Vai aceitar mais risco e aí pode ser algo. É isso. Então, eu acho assim: a gente não tem a pretensão de ensinar o originador de crédito a dar crédito. Só que a gente monitora e tiver alguma coisa que a gente fica desconfortável, a gente recolhe, muda o rating e no limite saca o dinheiro. Então, assim, esse processo, essa pergunta foi muito boa porque eu acho que pouquíssimos gestores de FIC fazem esse processo do jeito que a gente faz. Né? E a gente não, por isso que a gente não aloca em FDIC nosso. E a regra é clara para outra ponta, né? Sim. Por isso que a gente não aloca em FDIC nosso. A gente tem uma esteira própria de FDIC imprecatório. Não, por quê? Porque se aquele negócio não estiver bem, e hoje não está bem, né? Porque a PEC tirou 7% da rentabilidade do nosso ativo objeto. E eu estou alavancado em alguns fundos. Só que agora eu já resolvi, vendendo ativo, reduzindo taxa. Já conseguimos fazer isso brilhantemente, muito melhor do que eu esperava, para ser bem sincero. Eu estou falando isso hoje aqui em abril. Em julho lá, quando saiu a PEC, eu estava na Sardenha, isso acabou com a minha viagem. Agora, cabelos castanhos naquela época. Exatamente. Isso aqui é reflexo da PEC, a PEC explicatória. Mas, enfim, a gente não investe em FDIC da patrimonial porque a gente não quer ter
esse conflito de, pô, tá ruim aqui, eu não posso querer reduzir o limite porque o fundo é meu. A gente já viu que esse conflito também já afundou muita gente, né? Então, acho que o cabelo branco serve para isso. Você já viu onde a turma errou e tenta não errar pelo menos na mesma coisa. Né? E como você equilibra a disciplina do processo com flexibilidade? Em momentos de turbulência, ruídos, etc. Então, aconteceu uma coisa, até que é um ponto interessante, eu acho que nem deveria falar aqui, mas eu estou tão à vontade que eu vou falar. Assim, naquela enchente grande que lá no sul, né, você olhava que estava com essa televisão e falou, pô, isso vai acabar, não vai sobrar nada no Rio Grande do Sul. Né? Então você tinha lá, aí a gente tinha mapeado geograficamente concentração de sacado por FDIC. A gente listou lá os que tinham maior concentração e fomos ligar para os caras. Né? Assim, os caras salvando vida, assim, né? Morrendo gente, ajudando o funcionário. Mas o risco de default era alto? É óbvio que não é só risco sacado porque está debaixo d'água, né? Tem ativo performado, tem uma série. Sim. Mas vamos fazer um stress test aqui que sacado é 0 no Rio Grande do Sul. Aí tinha fundo lá que tinha concentração de sacado de 20% no Rio Grande do Sul. O cara de lá, normal. Né? Aí tinha 45% de subordinação. Falei, pô, então, beleza, né? 20% sacado, 40% de subordinação, tá ok. Só que era FDIC aberto. E aí a gente falou assim, pô, vamos... A gente chegou pro cara e falou, pô, você se importa de passar o fluxo de resgate semanal? Porque eu tô preocupado, porque esse 20 pode virar 40. Então eu não posso ser o último. Né? Claro. Aí o cara, não me incomoda não, posso passar. Aí passou a primeira semana, na segunda semana não passou. E aí, é um pouco da sua pergunta, né? Dá uma flexibilidade, porque o cara tá passando por uma coisa, né, um problema muito grande lá, muito maior do que tudo isso que a gente faz aqui, saca ou espera ou deixa o 20 virar 40 no limite do stress test, né? Porque análise de risco é isso, né? Claro. Stress test, né? Risco de condições normais de mercado vale ou outras métricas. Condições extremas como esse caso é stress test. Se vale 0 sacado, o que eu faço? Aí a gente fez o meio termo lá. A gente sacou metade, deixou outra metade, o cara ficou transtornado, com toda a razão, também entendi. Mas, assim, você tem que ter alguma flexibilidade, mas não pode ser muito, Alexandre, porque a minha experiência, assim, quando você deixa um pouquinho a flexibilidade tomar conta, é ali que você vai perder, com certeza. Crédito, você tem que estar muito bem formalizado, tem que estar com o processo em dia, tem que estar... Tudo certinho já é difícil. Se der uma flexibilizada, assim... Aí pode com disciplina, né? Com disciplina. Pode ter certeza que é ali que vai vir problema. Então, a gente é chato pra caramba com a turma de baixo lá. Essa galera de dados é uma garotada, né? Hoje em dia tem... Eu sou mais velho, assim, mas tenho dificuldade, às vezes, de lidar com essa garotada, né? Tenho que fazer cursos de como lidar com gerações e tal. Mas, assim, é ser disciplina, né? Patar todas as informações de todos os fundos. Eu sei que, às vezes, o cara não passou. Cara, você tem que chegar aqui com todas as informações. Tem um fundo que não aconteceu porque o cara não mandou, não respondeu o e-mail para mim, não. A gente peca pelo preciosismo por já ter visto mais coisas erradas acontecerem. Essa turma nunca viu... O meu braço direito da parte precatória é um garoto novo, brilhante, parece que é da nossa geração. Né? Ele está cabisbaixo lá porque ele nunca tinha visto um problema. Ele só via quando a cota subordinada no fundo deu 350% em 4 anos. E aí achava legal. Cara, eu falei, isso é assim mesmo. Cara. Você vai ver o mercado virar e você vai ter que resolver aquilo que a gente está fazendo. Não baixa a cabeça, não. Levanta essa cabeça aí que tem muito mercado pela frente. Ainda mais dependendo de governo, né? As coisas mudam. A única certeza que a gente tem o Brasil que as coisas muda mudam. Até o passado, né? Nada certo, né? Então nem o passado. É muito legal essa interação com a turma, mas... essa geração aí não passou por crise, né? É isso. Essa é a primeira crise que a turma lá está vendo, dentro de casa, né? E ainda bem a gente conseguiu redirecionar o rumo do navio. Mas assim, a turma fica abalada, né? Teve um gestor que estava até com a gente hoje aqui, ele no processo, na parte de processo de diligência dele, ele fala, tá, me mostra momentos que deram errado e como vocês reagiram. E ele falou, pô, se pega alguém que não passou por nenhum problema, isso pra gente é uma bandeira amarela. Ele falou, preciso mostrar a resiliência do modelo de negócio ou como o cara reagiu na pressão. Até porque uma das métricas de risco operacional é isso, né? É modelar tudo que deu errado, guardar aquilo ali para que não aconteça de novo, né? Eu acho e que outros riscos você enxerga nesse mercado? Então, de crédito? O risco de crédito, assim, você pergunta para o cara lá do muito excelente, muito sacado, se o mercado está ruim, cara, o negócio dele é prestar dinheiro, o que varia é a taxa e o segmento que ele atua. Ou ele empresta 4% ao mês ou 1,5%. Né?
E quando o mercado vai ficando pior, ele vai vindo para mais seguro. O mercado vai ficando melhor, ele vai indo para mais... Vai pro yield, vai pro grade. Então, assim, é uma relação... mas isso você espera, né? O que eu vejo hoje nesse segmento de mercado que acho que ninguém vê, isso já quebrou fundo. Quebrou, assim, a gestora fechou. Né? É o descasamento de ativo passivo. Porque o FDIC, hoje, o investidor que investe no FDIC, na cota sênior, ele não sabe o que está investindo. Ele acha que o negócio da CD mais 3 sem risco. Isso não existe. Então, na hora que essa cota virar e o fundo que ele investe cair lá 2% no mês, porque lambeu uma cota sênior, esse fundo não é para isso. Né? O fundo de ação ele pode perder 5%, claro. O multimercado ele pode perder 2%. Agora, o crédito estruturado ele acha que é uma renda fixa. Exatamente. Porque a cota não oscila. Né? Então, isso acontece. Quando isso acontecer, a maior parte dos FIIs que eu vejo, que a gente analisa a concorrência também, não tem dinheiro para pagar resgate. Se tiver metade do dinheiro de resgate. E se for patrimônio concentrado em plataforma, o dinheiro sai de uma vez só. Você está pulverizado em número de clientes, mas é um botão só. Eu concordo muito com a tua estratégia. Você também não está só 100% em plataforma, porque você perde, acho que, um dos grandes diferenciais de vocês, que é o relacionamento. Né? Você acaba ficando uma coisa muito distante até. Eu concordo com você, mas assim, as plataformas são um veículo de distribuição assim, sensacional. Eu ia falar mal da plataforma nunca mais. Mas no nosso caso é um pouco diferente, porque quando a gente foi para a plataforma, a gente já estava com o dinheiro próprio e dos clientes da gestão do patrimônio no fundo. Você não dependia então a gente botou, quando a gente entrou na plataforma no específico, falou, cara, quanto que tem para mim aqui? Tem 300. Bateu 300, fechou o fundo. Entendi. Agora, o cara que tem 2 bi de FDIC em plataforma, eu acho que ele tem um problema, porque se olhar o ativo do cara, ele não tem os 50% que a gente tem como regra lá no fundo D65 dentro da regra da carência do fundo. Então, assim, o descasamento de ativo com passivo, eu acho que hoje o risco mais me chama a atenção, porque as pessoas não olham para ele. Porque acha que só fluxo positivo. O dia que sair, a gente já viu, isso são uns 4 anos atrás, não vou citar nomes, né? Todo mundo sabe, fechou para resgate, acabou o fundo. Né? Fecha para captação é legal, fechou para resgate, o cara está liquidando o fundo até hoje aí. Então, assim, e aí o juros vai começar a cair, né? O mercado vai começar a realocar essa grana. Então, acho que tem uma questão, o descasamento de ativo com passivo, o ALM dessa indústria de fixed FDIC hoje é um risco que a gente presta muita atenção. Como vocês fazem hoje a comunicação com o mercado? Como tem essa base pulverizada? Eu vi os vídeos lá do Bruno, eu li a carta de vocês aqui do último mês. Do Marcos, né? Do Marcos mesmo, desculpa. E eu vi a carta de vocês. O que mais vocês utilizam hoje para manter uma comunicação próxima? Então, a gente visita muito. A carta é muito boa. A gente tem feito eventos junto com os principais clientes, escritórios ou family offices. A gente está sempre... O Marcos está aqui em São Paulo, eu venho para cá quase toda semana também. A gente faz os vídeos de divulgação de resultado. Todo evento, todo aniversário de fundo, a gente monta um conteúdo também para esse. E carta e lâmina mensal. Não pode chamar de lâmina, agora é material de divulgação. Não, Alexandre. Alexandre é especialista nisso. Então, assim, a gente tenta fazer um pouco de cada, né? O mais antigo, que é o material de divulgação. E tem bastante divulgação em rede social também. A Catarina, que é a nossa sócia, que toca essa parte lá, junto com o Marcos, perturba ele para fazer os vídeos. E o Marcos passa o dia inteiro no telefone falando com o investidor e com os investidores. Então, assim, é um trabalho de formiguinhas, assim, mas assim, é muito bom, né? Como eu falei, quando eu comecei a fazer distribuição de fundo, você tinha 6 caras para falar. Hoje você fala com 5 mil, sei lá quantos caras você fala, nem sei quantos caras você fala. Eu não tenho mais idade, eu não tenho mais energia para fazer isso. É bom que bota o cara mais novo com o estagiário lá que ele consegue fazer. Boa. Falar um pouquinho de cenário agora. A gente está num ano bem crucial aqui de Brasil, pode acontecer de tudo aqui ainda, a gente tá muito incerto. Mas olhando mesmo com o cenário de queda de taxa de juros aqui, isso se você acredita, e como você vê que essa indústria de crédito, você acha que ela tem resiliência, porque querendo taxa de juros alta ou baixa, o mercado está precisando, ou com a taxa de juros baixa a gente abre o mercado de renda variável, de listagem? Eu acho que são ciclos, né? Eu acho que esse ciclo de crédito bombando
mas está chegando no fim. Né? Você tem uma taxa indicando para baixo, as outras classes de ativos vão se beneficiar e o crédito perde um pouco do apelo. Né? Assim, eu não acredito muito nisso. Assim, você querendo fazer do tamanho certo, você vai conversar comigo durante... Eu gostei do que você falou. 10 dias, eu vou falar 10 dias sobre tamanho. Tá? Eu sou pisco com esse negócio de tamanho. Porque eu demorei tanto para dar certo que eu não vou errar por causa do tamanho. Então, assim, a minha vida como gestor é uma maratona. Né? Então, eu sou muito... Às vezes eu quero, você está deixando dinheiro passar. Eu falei, cara, não estou deixando dinheiro passar. Eu vou fazer o tamanho que eu estou confortável para fazer. Né? Então, assim, a gente nunca podia imaginar que a indústria multimercado ia passar pelo baque que passou nos últimos anos. Né? Era a classe mais importante. E crédito, há 10 anos atrás, era um palavrão. Você falava crédito, o investidor, não, como assim, no Brasil? Né? Então as coisas mudam, né? E são cíclicas. Então, assim, eu acho que, independentemente da questão do governo, porque um juro desse nível por mais 2, 3 anos, o país. Aí você vai ter um problema mais como raízes. Você vai ter alguns problemas mais, porque quem toma dinheiro a CDI 15 mais alguma coisa, não existe operação que dê esse dinheiro, né, desse resultado. Né? Então, eu acho que esse boom do crédito ele vai diminuir, mas quando a gente montou o Aspen lá em 2020, assim, o juro era 2. Então, assim, era bom também, que era CDI mais 3. Lá em 2020, né? Pô, então se era bom em 2000 com juro de 2, é bom com juro de 15. Tem que ser bom em qualquer tamanho. Desde que você tenha o tamanho certo. Né? Então, e a gente tem eu sempre falo isso também nas reuniões, a patrimonial tem uma vantagem, que como a parte precatória ficou grande e a gente montou e fez a carteira na época que era bom, né? Antes de virar moda, é uma área muito rentável. Né? 2,20, quase todos os produtos não tem rebate. Né? Então, a patrimonial ela é um somatório de receitas. Eu não preciso ser muito grande em nada para que a empresa seja rentável para os sócios e para os colaboradores. Eu sempre falo isso. E agora, depois de alguns anos, a gente conseguiu crescer na vertical de gestão de patrimônio. Estava muito difícil de contratar a banker. Aqui em São Paulo não tem ninguém. No Rio a gente contratou um time muito bom agora no final do ano, que está captando bastante. Então até a área que tinha mais dificuldade de pegar tração agora está pegando. Então assim, eu fazendo do tamanho certo, né, eu acho que essa questão de cenário, de juros, né, de rotatividade, ciclo, por estratégia, é menos importante, mas que a gente já viu isso algumas vezes. Né? O multimercado ia acabar, né? Apesar de muita gente aí estar achando que... Hélio, e como é que você vê hoje a patrimonial daqui a 5 anos? Onde você quer chegar? Poxa, vai lançar novos produtos? Essa pergunta parece até uma pegadinha, porque eu acordo e durmo pensando nisso. Porque a gente cresceu muito rápido nos últimos 2 anos, né? Boa parte na área de distribuição. E eu me pergunto todo dia. Eu acho que tem um crescimento para buscar aí no fundo high yield, high grade, que a gente trouxe um time de crédito muito bom. Estamos com 5 pessoas lá que vieram de uma outra instituição há 2 anos atrás, que foi vendida para o BTG, e trouxemos 1 a 1. Primeiro o Red, depois trouxe agora. E contratar gente de crédito hoje em dia não está fácil, porque a turma está super valorizada aqui em São Paulo, pagando. Todo agente autônomo grande abre uma gestora e quer contratar, a gente conseguiu contratar. Então, assim, eu acho que tem um dinheiro para buscar desses 2 fundos, são fundos novos, fundos de 2 anos, que o primeiro de ano foi dos sócios, o segundo dinheiro foi do gestor de patrimônio, e agora a gente está distribuindo, já está captando bastante em plataforma, está com cerca de 200 milhões, outros 150. Acho que nesses 2 juntos aí dá para buscar 1 bi. A estratégia de FIC em veículo estruturado e veículo exclusivo, desculpa, para mim é no-brainer, porque eu preciso de um passivo mais longo para crescer. Né? Aí a gente vai ter uns 500 milhões aí para captar. E a gente está montou 2 esteiras novas de FDIC. Tá? Isso é bacana também, que eu acho que muito pouca gente no mercado sabe. Já passaram lá, desde essa época que a gente faz FDIC precatório, umas 20 esteiras para a gente analisar. Uau. A gente escolheu 2. Tá? Uma a gente está negociando há 1 ano. Né? Que é um FDIC de financiamento de veículos pesados, de caminhão, né? Onde o dinheiro, o dono da originadora tem um dinheiro, 100% do dinheiro do fundo, e ele quer alavancar e abre um espaço, e não quer dominar o mundo, o cara quer ter 100 milhões. É o tipo de conversa que você gosta. Que eu gosto. Para remunerar o dinheiro dos sócios. Operação com cap. Isso. E a gente montou uma parceria, agora também foi uma longa negociação com uma casa que já faz isso há algum tempo, de consignado privado. Esse mercado vai ser
enorme. Risco baixíssimo. Risco muito baixo, taxas altas, assim. Né? Você falando assim, vou ter que falar muito, não, senão todo mundo vai entrar, né? Já tem gente com BIA aí na estratégia, a gente montou uma esteira, o fundo vai começar agora em abril, tá? Com dinheiro nosso, primeiro. Tá abrindo de gestora, olhando com essa matéria parecida. E esse aí a gente está testando já os leilões lá, dá para ver volume já, com taxa que a gente quer. Tem gente prestando publicidade privada a 12% ao mês, né? A gente está trabalhando com taxa de 5 a 5,5 aí. Óbvio que se o negócio da taxa vai cair, claro. Mas o que você falou, é um mercado enorme, né, com risco baixo, pulverizado e com taxa alta. Então esse negócio parece ser bom. Aí a gente pode ser um pouco maior, mas de novo, vou montar um fundo, a primeira tranche vai ter 30 milhões. Dinheiro da casa, desse roda. Mesmo... Eu tinha um professor no mestrado que ele falava o seguinte, negócio bom cresce com água. Você vai regando, ele vai crescendo. Eu acredito piamente nisso. Né? Tudo lá na Patrimonial, alguém já ouviu falar essa frase. Então, eu acho, hoje, sei lá, acredito que com a estrutura que a gente tem hoje, no Rio, hoje eu não dá para sentar mais. Cara. Eu estou tendo que pegar uma sala, tem 200 metros do Leblon, tenho que arrumar uma sala na frente. Estamos negociando lá, mas assim, a gente hoje tem uma estrutura para, do jeito que está, gerir uns 6, 7 bi. Tá? E o crescimento é meio que entre as áreas. Tá? FDIC próprio, FIC de FDIC exclusivo, high yield, high grade e o gestor de patrimônio. Um papo bom passa voando, cara. Já deu, foi voando. Acabei de olhar aqui, o pessoal já levantou a bandeira amarela pra gente. Queria te agradecer, eu acho que você mostrou, acho que tudo que o esporte trouxe nessa questão da disciplina, da resiliência, do cuidado com as pessoas, de se manter uma estratégia. Já é tão difícil isso, né? Você criar uma estratégia, não ser seduzido por algumas oportunidades do mercado e se ater a uma estratégia. Acho que isso você deu uma aula aqui pra gente. O que eu sempre gosto de trazer gente fera aqui no mercado é para ser bons exemplos para as pessoas. Aqui é muito mais olhando o Hélio como pessoa física do que você dá de conselho para alguém que quer traçar uma jornada aqui no mercado financeiro, tá pensando em abrir sua gestora, o que é um conselho profissional aqui do Hélio, que falaria com o filho dele aí que tentou manter ele no jiu-jitsu, ele não foi, para a tua audiência que tá te ouvindo agora, Hélio. Eu acho assim, o fundamental, o nome do jogo é resiliência. Assim, você tem que acreditar nos princípios, tem que se preparar, tem que estudar, tem que estar bem formado, tentar se cercar de pessoas boas e confiáveis, porque eu já perdi muito tempo na minha vida brigando com sócio pelas razões erradas, isso não vou fazer de novo, né? A escolha do meu sócio patrimonial, porque eu conheço o cara, sei exatamente como funciona, o cara sabe como funciona, eu não me meto no dele, não se mete no meu, e funcionou super bem. Eu acho que é resiliência, assim, a não ser que você seja um outlier, né? E eu não sou um outlier. Assim. Tem uns caras que são muito mais inteligentes, diferenciados. Você tem que saber quem você é e quais são os seus skills, né? Agora, tem um bom skill que hoje em dia eu tenho chegado à conclusão, Alexandre, que não é muito comum, que é bom senso. Bom senso deveria ser um senso comum, mas não é. Virou um superpoder hoje. Virou. Então, eu uso isso muito lá, e você falou no negócio do jiu-jitsu, assim, eu tenho vários problemas de físicos, né, por causa desses anos de esporte, joelho, tornozelo, então, eu treino menos do que eu gostaria. Mas assim, o jiu-jitsu ele me traz a humildade todo dia. O dia que eu chego no treino de manhã cansado, meio mal, achando que eu vou bem lá, faço umas lutas boas e chego no escritório e me equilibra. O dia que chego lá achando que eu sou o super-homem, tomo uma coça de um garoto novo, daquele lá que não sei nem por onde o cara passou, eu chegaria no escritório mais agitado e já chego normalizado, né? Então, hoje em dia é para isso que serve, né? E incentivo a minha turma lá, tem alguns fazem disso lá no escritório também. A gente tem altos papos lá, mas assim, é isso. E o meu perfil assim, de composição acho que é bom, né? Porque eu sou um cara ambicioso, claro, no mercado financeiro você tem que ser ambicioso. Mas eu não quero dominar o mundo. O meu objetivo principal hoje é manter a empresa crescendo e remunerar a base lá, eu fazer um partnership justo. A minha principal preocupação hoje, quando eu olho 5 anos para frente, é isso, né? Como é que eu vou fazer o partnership justo e continuar crescendo com segurança? A segurança a gente não controla, a segurança que a gente controla, né? Não a segurança total, porque isso não existe. Então, acho que é basicamente isso aí. Pô, foi um ótimo papo, pena que acabou. Obrigado. Eu acho que a primeira pessoa que fala do superpoder como um bom senso, eu adorei. Eu acho que faz muito sentido. Acho que no mercado de hoje faz muito sentido. Eu acredito piamente nisso, tá? Hoje o bom senso não é senso comum. Bom? Gostou, Troca? Uma aula. Obrigado por estar aqui conosco. A gente sempre chama de playbook, porque é para você ensinar um pouquinho do seu livro de jogos.
Porra, Obrigado por estar com a Peguei gente aqui, aqui. beleza. Vamos Valeu. voltar a se falar. Obrigado Nossa. de coração. Valeu. Alexandre. Parabéns Obrigado, pela jornada. obrigado pelo convite aí, legal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos colocar aqui todo o contato aqui do time do Hélio, para vocês entrarem em contato aqui, uma gestora referência, um outro profissional referência no mercado. Até o próximo episódio.